Imagine um homem tão forte que rasgava leões ao meio com as próprias mãos. Alguém que sozinho derrotava exércitos inteiros e que possuía uma força que ninguém conseguia explicar. Mas e se eu te dissesse que esse mesmo homem também foi vítima de sua própria fraqueza? Hoje você vai conhecer a incrível história de Sansão, o homem mais forte que já existiu, um escolhido de Deus, mas que também teve um destino trágico. O que levou esse gigante da força à ruína? E como, mesmo derrotado, ele realizou seu maior feito? Se você ama as grandes histórias da Bíblia e quer aprender lições poderosas com a vida de Sansão, já deixe seu like, porque isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdos como esse. E comenta aqui embaixo, qual é a primeira coisa que vem à sua mente quando ouve o nome Sansão? A força, a traição, a vingança. Eu quero saber sua opinião. Agora prepare-se, porque essa história vai te surpreender. Vamos começar. A história de Sansão começa muito antes de seus grandes feitos. Na verdade, começa com um milagre e uma promessa divina. Em uma época em que os israelitas sofriam sob o domínio cruel dos filisteus, um anjo do Senhor apareceu a uma mulher estéril e anunciou algo extraordinário. Ela teria um filho que seria separado para Deus desde o ventre. Mas havia uma condição. Sansão deveria seguir o voto de Nazireu. Isso significava que ele nunca poderia cortar o cabelo, beber vinho ou tocar em algo impuro. Sua força não era apenas física, mas espiritual. Enquanto seguisse o chamado de Deus, ele seria imbatível. Desde pequeno, Sansão já demonstrava ser diferente. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor começou a agir nele. Juízes 13, 25. Algo grandioso estava para acontecer, mas ninguém imaginava o quão intensa e trágica seria sua jornada. Agora, me conta aqui nos comentários. Você acredita que uma pessoa pode ser destinada a algo grande desde o nascimento? Quero saber sua opinião. E já se prepara, porque no próximo capítulo vamos ver como essa força sobrenatural começou a se manifestar na vida de Sansão. O primeiro grande feito de Sansão aconteceu quando, em meio aos campos de Tímna, um leão feroz saltou contra ele. Qualquer pessoa normal teria sido despedaçada em segundos. Mas Sansão, sem nenhuma arma, agarrou a fera e a rasgou ao meio como se fosse um cabrito. Juízes 14, 6. Esse foi apenas o começo. Com o tempo, sua fama cresceu. Os filisteus, que dominavam Israel naquela época, começaram a temer esse homem misterioso, capaz de derrotar qualquer um. Ele não precisava de exércitos, não usava armaduras pesadas, não carregava espadas. Sua própria presença já era um aviso de perigo. Mas Sansão não usava sua força apenas para batalhas. Em uma ocasião, ele voltou ao local onde matou o leão e encontrou algo curioso. Um enxame de abelhas havia feito mel dentro da carcaça do animal. Ele pegou um pouco e comeu, sem imaginar que esse simples gesto traria consequências no futuro. Aos poucos, Sansão se tornava uma lenda viva. Mas havia um problema. Ele era forte contra seus inimigos, mas fraco contra seus próprios desejos. E foi essa fraqueza que começou a desenhar sua ruína. Agora, me diz aqui nos comentários, se você tivesse uma força como a de Sansão, como usaria esse poder? Para lutar? Para proteger alguém? Quero saber. Apesar de sua força descomunal, Sansão tinha um grande ponto fraco. Ele era impulsivo e facilmente dominado por seus próprios desejos. Suas vitórias contra os inimigos eram impressionantes, mas suas derrotas pessoais começavam a se acumular. O primeiro grande sinal de sua vulnerabilidade foi sua atração por mulheres estrangeiras, algo que ia contra os princípios do povo de Israel. Seu casamento com uma mulher filisteia em Tímna foi um exemplo claro disso. Durante a festa de casamento, Sansão fez um enigma aos convidados, apostando que, se eles não descobrissem a resposta, ele lhes daria 30 túnicas finas.
O enigma era baseado em sua própria experiência. Do que come saiu comida e do forte saiu doçura. Juízes 14:14. Os filisteus, incapazes de resolver o mistério, usaram a noiva de Sansão para arrancar dele a resposta. Chorando e implorando por dias, ela conseguiu o que queria. Quando os convidados voltaram com a solução, Sansão percebeu que havia sido enganado. Tomado pela fúria, ele desceu até Asquelon, matou 30 homens e pegou suas vestes para pagar a aposta. Esse episódio foi apenas o começo de sua série de escolhas impensadas. Mais tarde, ao descobrir que sua esposa havia sido dada a outro homem, Sansão se vingou de uma maneira inusitada e destrutiva. Capturou 300 raposas, amarrou tochas em suas caudas e as soltou nos campos de cereais dos filisteus, destruindo toda a colheita. Isso provocou um ódio ainda maior entre ele e seus inimigos. Sansão parecia invencível, mas sua impulsividade o levava cada vez mais para situações perigosas. Ele enfrentava desafios com força, mas não percebia que seu verdadeiro inimigo não era externo, era sua própria falta de controle. E essa fraqueza o levaria diretamente para as mãos da mulher que mudaria sua vida para sempre, Dalila. Não havia exército, emboscada ou arma capaz de conter sua força. Percebendo que não poderiam vencê-lo pela força bruta, decidiram usar algo que sempre o tornava vulnerável: seus sentimentos por mulheres estrangeiras. Foi então que surgiu Dalila, uma mulher sedutora e astuta, escolhida para destruir o homem que ninguém conseguia deter. Os governantes filisteus lhe ofereceram uma fortuna para descobrir o segredo da força de Sansão. Determinada a cumprir sua missão, ela começou a manipulá-lo. Dalila insistia, com palavras doces e olhares sedutores, para que Sansão revelasse o segredo de sua força. No começo, ele brincava com a situação, dando respostas falsas. Primeiro, disse que, se fosse amarrado com 7 tiras de couro fresco, perderia a força. Dalila fez exatamente isso, e quando os filisteus vieram capturá-lo, ele rompeu as amarras com facilidade. Ela tentou novamente. Sansão, então, afirmou que, se fosse amarrado com cordas novas, ficaria fraco. Mais uma vez, Dalila o amarrou enquanto ele dormia. E quando os filisteus entraram, ele rompeu as cordas como se fossem fios de linha. Dalila, frustrada, passou a pressioná-lo ainda mais. Chorava, acusava-o de não confiar nela e insistia dia após dia. Sansão começou a ceder. Como um homem exausto após uma batalha, sua mente foi enfraquecendo até que finalmente revelou a verdade. Nunca se passou navalha sobre a minha cabeça, porque sou nazireu consagrado a Deus desde o ventre de minha mãe. Se fosse rapado, perderia minha força e me tornaria como qualquer outro homem. Juízes 16:17. Naquela noite, enquanto ele dormia profundamente no colo de Dalila, ela chamou um homem para cortar suas tranças. Ao despertar, Sansão não percebeu de imediato que algo estava diferente. Mas quando tentou reagir contra os soldados filisteus, percebeu que algo terrível havia acontecido. O Senhor havia se afastado dele. Sem sua força, foi capturado. Os filisteus não queriam apenas derrotá-lo, queriam humilhá-lo. Furiosos por anos de derrotas, cegaram Sansão, perfurando seus olhos, e o arrastaram para a prisão, onde foi forçado a trabalhar como um escravo, girando a mó de um moinho como um animal. O grande herói de Israel, antes temido por seus inimigos, agora estava cego, fraco e ridicularizado. Mas sua história ainda não havia terminado. Sansão estava irreconhecível. O homem que um dia aterrorizou os filisteus, agora era um prisioneiro cego, humilhado e condenado a passar seus dias girando a mó de um moinho como um escravo qualquer. Seus inimigos acreditavam que sua história havia acabado. O que eles não perceberam era que, lentamente, o cabelo de Sansão começava a crescer novamente. Os filisteus, eufóricos por terem capturado o maior inimigo de sua nação,
decidiram transformá-lo em um espetáculo. No templo do deus Dagom, milhares de pessoas, incluindo governantes e líderes militares, se reuniram para uma grande celebração. Sansão foi levado ao centro do templo para ser zombado publicamente. Sem enxergar, ele pediu que o colocassem entre as duas colunas principais do templo. Seu corpo estava fraco, mas seu espírito começava a se fortalecer. Pela primeira vez, Sansão compreendeu que sua força nunca veio apenas de seus cabelos, mas sim de Deus. Então, em um último ato de fé e desespero, ele fez algo que nunca havia feito antes. Clamou ao Senhor com humildade. Ó soberano Senhor, lembra-te de mim, ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez para que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Juízes 16:28. Sansão apoiou as mãos nas colunas e, com toda a força que ainda lhe restava, empurrou com tudo o que tinha. As colunas começaram a tremer, as paredes racharam e, em um instante, o templo inteiro desmoronou. Milhares de filisteus, incluindo seus maiores líderes, foram esmagados sob os escombros. Ele morreu ali, entre seus inimigos, mas em sua morte derrotou mais filisteus do que em toda a sua vida. O homem que havia sido escolhido antes mesmo de nascer, que possuía uma força além da compreensão, mas que também caiu devido às suas fraquezas, encontrou redenção no seu último ato. Seu nome jamais foi esquecido, e sua história continua a ecoar como um lembrete do poder da fé e das consequências de nossas escolhas. A história de Sansão é uma das mais fascinantes e trágicas da Bíblia. Ele foi escolhido por Deus para ser um libertador, mas sua força física, longe de ser sua maior virtude, foi também sua maior armadilha. Sansão nos ensina que, por mais fortes que sejamos, nossa verdadeira força vem de nossa dependência de Deus e das escolhas que fazemos. Mesmo quando caímos e nos sentimos derrotados, há sempre a possibilidade de um último ato de fé e redenção. Sansão poderia ter sido lembrado apenas por suas falhas, mas no fim, ele escolheu clamar a Deus e, em sua última ação, fez mais do que jamais imaginou ser possível. E assim, a história de sua vida, com todas as suas vitórias e quedas, nos desafia a refletir sobre o uso que damos aos dons e forças que Deus nos concede. Se você foi tocado por essa história, não deixe de compartilhar este vídeo com alguém que precisa ouvir essas lições poderosas. Curta, se inscreva no canal e ative as notificações para que possamos continuar trazendo histórias que inspiram e transformam vidas. E nos comentários nos diga o que você aprendeu com a história de Sansão. Deixe sua reflexão, pois queremos ouvir como essa história impactou sua vida. Que sua força, assim como a de Sansão, seja renovada a cada dia pela fé e confiança em Deus.